Ó, questão FCM-PB 2014. A matéria pode sofrer, e o faz constantemente, vários tipos de transformações. Fenômenos físicos são mais fáceis de serem alterados ou desfeitos, e fenômenos químicos são frequentemente irreversíveis. Dessa forma, podemos encontrar materiais no estado sólido se transformando em líquido ou em vapor, ou vice-versa, dependendo da temperatura e pressão a que estão sendo submetidos. Sobre os fenômenos de mudança de estado físico da matéria e a partir da análise dos dados apresentados na tabela abaixo, referentes às temperaturas de fusão e ebulição de amostras de 4 materiais diferentes, a pressão constante, essa é a alternativa correta, tá? Então nós temos aqui as amostras, 1, 2 e 3, teremos que analisar. A alternativa letra A vai dizer o seguinte: a 25 graus, o material 3, então vamos pegar aqui o nosso material 3, é essa linha aqui, encontra-se na fase sólida. A 25 graus, ele vai estar aqui nesse meio termo, né? A 25 graus, então ele vai estar na sua fase líquida, não sólida, né? Então aqui seria líquido, ok? Anota aí esse erro, que se caracteriza por apresentar maior energia cinética e alto grau de organização entre as suas partículas. A maior energia cinética seria estado gasoso, seria ali a 110,6 graus, né? E a maior organização de partículas seria no estado sólido. Então tem 3 erros na questão. Não é sólido, não tem maior energia cinética e não tem a maior organização de partículas. É isso que eu quero que vocês façam em cada questão, em cada alternativa. Tá? A gente está fazendo a lista de fixação, que são as listas mais fáceis. Por isso que tem a lista de consolidação e o simulado global. Tem muita questão para ser feita. Tá? A gente fechou a teoria de química e ainda tem aí mais pelo menos 20 a 30 questões para serem feitas. Então, nas próximas, tem que aprofundar sempre em cada alternativa. Letra B. A 78 graus, o material da amostra 1. O que a gente tem aqui na amostra 1? Ela está aqui, ó, a amostra 1. A 78 graus. Então, a 78 graus é exatamente a temperatura de ebulição. Encontra-se em mudança do líquido para o vapor. E esta temperatura se mantém estável até que todo o líquido se transforme em vapor. Então, ele está relacionando aqui o quê? Calor latente. Tá vendo? Então, a definição de calor latente. Toda a energia está sendo utilizada para mudar o estado físico e ela vai se manter constante a temperatura até mudar o estado físico. Depois de mudar o estado físico, nós vemos a temperatura começar a mudar. Quando aparecer 79, 80, 81, 82, 83, isso significa que já mudou o estado físico. Agora está ocorrendo aquecimento, calor sensível do gás. Beleza? Gabarito, então, aqui já temos uma resposta que nos indica correta. Letra C. O material da amostra 4... Vamos ver aqui, a amostra 4 encontra-se como líquido a temperatura ambiente 25 graus. Olha, a amostra 4 em temperatura ambiente, ela está abaixo da temperatura de fusão, que é 41 graus. Então não será estado líquido, será estado sólido. O material da amostra 2 é azeotropo, o que está evidenciado pela ausência de uma temperatura de ebulição azeotrópico, A vem primeiro, temperatura de fusão variável, tá? E aqui o material de número 2, ele tem fusão constante, 183 graus está definido. O ponto de ebulição dele é indefinido. Inclusive, nós nem podemos dizer, teoricamente, que ele seria eutético, né? Para ser eutético, ali até teria que estar aparecendo, por exemplo, eutético de 250 a 300, entende? Então, a representação teria que estar ali, talvez, assim, 250 a 300, ou seja, duas temperaturas, uma que inicia o ponto de ebulição e uma que termina o ponto de ebulição. Por isso que eu coloquei para você ali, início do ponto de ebulição, fim do ponto de ebulição na aula, entende? Agora, quando está arriscado assim, é porque é indefinido, não conseguimos medir ali ou aferir ali o ponto de ebulição, tá certo? Por isso que não é azeotrópico. Tá? E nem mesmo eutético poderia definir. Claro, se a questão colocasse, talvez se sobrasse essa, marcaria. Mas se não, não marcaria. Não é porque está com setinha ali que eu já vou marcar. Tá? Tem que aparecer a variação de temperatura. Tá? Letra E. A temperatura de fusão do material 4 será 2 vezes maior se a quantidade de matéria considerada na medida for 2 vezes maior? Errado. Não importa a quantidade de matéria, a temperatura de fusão será sempre a mesma. Tá? Então é uma propriedade que não depende da quantidade de matéria. A temperatura de ebulição da água de 100 ml é 100 graus. Eu posso ter lá 1000 ml de água, ainda continuar 100 graus, ou seja, eu posso ter maior massa de água, ainda assim a temperatura vai continuar a mesma, tá? O que muda é se eu mudar a substância, se eu mudar a mistura. Então, por isso, essa aqui está errada.